Vamos voltar para os nossos lugares. Minha sugestão é que você vença um pouquinho a barreira da inibição e diga para o seu irmão, para a sua irmã, na frente, atrás, do seu lado: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Louvado seja o Senhor. A boa palavra, as boas novas, as boas notícias fortalecem até os ossos. Essa é uma gloriosa notícia. Você e eu em Cristo podemos todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Gente amada, eu quero pedir a atenção de vocês aqui um pouco mais ao texto que foi objeto da nossa reflexão no domingo passado. É uma das cartas às 7 igrejas registradas ali no texto de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Falamos aqui na semana passada sobre essa igreja, a igreja de Sardes, e o que eu procurei destacar nesse texto riquíssimo, tão precioso, foram as marcas, os sinais que denunciam uma igreja ou uma espiritualidade, ou uma experiência espiritual fake, falsa, de casca, um teatro que se pode viver e que não se deve viver conforme o testemunho da palavra de Deus. Hoje, nessa mesma carta, eu quero com vocês prosseguir refletindo um pouco mais nesse texto, como lhes disse, tão rico, tão precioso, tão maravilhoso nos seus detalhes, pedindo que o Espírito Santo nos ajude aqui, a mim e a vocês, de modo que a gente compreenda o enunciado de algumas medidas de proteção contra uma vida espiritual fake. Eu não quero viver um simulacro, uma simulação, uma experiência espiritual de casca, como Jesus denunciou de alguns, aos quais ele se referiu como sendo sepulcros caiados, por fora uma tinta bela, bonita, reluzente, branca, mas por dentro os elementos de morte, e é justamente a denúncia que Cristo, o autor dessa carta, faz relativamente à experiência espiritual trágica, dramática, lamentável, não sem solução, da igreja de Sardes. Hoje, então, nós vamos aqui refletir, voltando ao texto, enunciando algumas providências que esse texto maravilhoso, reforçando outros textos das Escrituras, apresentam, medidas que nos protejam de uma experiência que seja só a casca, sem conteúdo, sem vida, que seja só um nome, sem experiência real. O texto da carta a Sardes diz o seguinte, capítulo 3, a partir do verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E eu lhes comentei na semana passada que essa é uma referência à completeza. Se for um neologismo meu, vocês me perdoem aqui, mas essa abrangência do olhar do Senhor, do Deus que perscruta todas as coisas, de quem nenhum detalhe da nossa vida, da nossa experiência escapa. Mesmo escondido, Deus, os 7 Espíritos de Deus, esse Deus completo que enxerga todas as coisas, pode ver, pode detetar, tal como que foi feito nesse texto aqui. Também é referência à plenitude do Espírito. 7 é uma referência, é um número que representa plenitude. O texto prossegue dizendo: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Aqui era a tragédia descrita dessa igreja. Uma igreja renomada,
muito provavelmente uma igreja na aparência super vigorosa, frutífera, muitos projetos, grande, febril nas suas atividades de igreja, mas diz o Senhor Jesus: você tem um nome de que vive, mas estás morto. Verso 2: sê vigilante, acorda e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas. Era um grupo pequeno naquela igreja dita, segundo o vaticínio implacável de Jesus, morta. Entretanto, havia um grupo de moribundos, como dissemos na semana passada, alguns que estavam prestes a morrer, mas ainda conservavam um restinho de vida, e esse grupo, que Cristo declara ser um pequeno grupo de gente viva. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. Essa é a inspirada palavra de Deus, iluminada pelo Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo, que ilumine essa nossa oração, o nosso coração, de modo que a gente consiga entendê-la em todos os seus termos. Gente amada, se vocês não puderam participar do culto no domingo passado, sugiro que você depois vá à internet, no nosso site, e revisite, ou ouça, ou veja ali o que foram os nossos comentários na semana passada nesse texto. Aqui o que interessa é, nesse momento, enunciar essas defesas que o texto apresenta, de modo que você e eu sejamos blindados por Deus, pela atuação do Espírito Santo, pela sua palavra, contra uma vida falsa. Eu disse para vocês que esse termo foi um termo de que eu me apropriei por conta do que se passa nesses dias. Tanta coisa fake. Fake é um termo em inglês que significa falso. Notícias falsas, invencionices de todo jeito. Recentemente, uma empresa de marketing político, uma empresa inglesa, participou de um escândalo tremendo pelo mau uso ilegal das contas e dos dados de mais de 87 milhões de usuários do Facebook, lá nos Estados Unidos, nas eleições norte-americanas para presidente da República. E vocês todos têm acompanhado uma polêmica que data daquela época até hoje, que não se esgotou no ambiente americano, indicando que houve manipulação, pode ter havido séria manipulação dos resultados daquela eleição, até com intervenção da Rússia e tantas coisas assim. E o surpreendente, a empresa se chama Cambridge Analytica, uma empresa inglesa que entrou com pedido de falência. Tudo indica que havia um plano envolvendo ações fake, falsas, incluindo compra de likes. Você sabe aquele positivo das redes digitais, o uso de robôs e de outros instrumentos, de falsos seguidores no Instagram, por exemplo, de robôs, como lhes disse, para turbinarem, via notícias que eventualmente são absolutamente falsas, perfis falsos nas redes sociais, candidaturas. É um mundo cheio de fake. E o texto sagrado denuncia essa trágica possibilidade de talvez se começar bem numa jornada com Jesus, quem sabe teria sido a experiência daquela igreja, e o que naquela altura do texto escrito
lhes sendo escrito e dirigido, o que viviam era do nome do passado, de uma história, de um esplendor do passado, não do presente. No presente, o que restava, o que sobrava, era uma aparência de vida, uma bela aparência, tanto que a igreja conservava o renome, o nome de uma igreja cheia de vitalidade, de frescor e de vida espiritual, mas tudo absolutamente falso, segundo esse diagnóstico de Cristo. Como você e eu podemos ser blindados da tragédia de vivermos uma experiência falsa na nossa experiência espiritual? Em primeiro lugar, alerta do Espírito Santo. Em todas essas cartas, sobretudo naquelas nas quais se aponta algum problema, como no caso da igreja em Sardes, leve muito a sério os alertas do Espírito de Deus. Leve muito a sério os alertas do Espírito do Senhor. Deus tem falado aqui para o meu coração, para o seu coração, para o nosso coração, intensamente. Deus fala por meio da sua palavra pregada desse lugar, mas nos fala também por meio da conjuntura, dos acontecimentos que nos envolvem, que nos podem envolver, do contexto. Deus nos fala profeticamente, por meio da palavra de uns e de outros. Hoje mesmo recebi um telefonema que me fez muito bem ao coração, Deus falando, uma irmã me ligando dizendo, o Senhor me mandou dizer para você isso, eu dei glórias a Deus. Mas coloquei meu coração diante do Senhor um pouco mais, dizendo, Senhor, tem misericórdia da minha vida, nesses tempos duros, difíceis. O Senhor nos fala de variadas maneiras, mas de maneira especial por meio da sua santa, infalível e suficiente palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E esse texto mesmo, no verso 3, nos diz o seguinte, porquanto se não vigiares, virei contra ti e tu não te aperceberás. Existe aqui o prenúncio de um juízo histórico, não é uma referência à segunda vinda de Jesus, porque essa intervenção disciplinar de Deus na vida de alguns que estavam dormindo, aos quais o Espírito Santo se dirigia, estava condicionada a reagirem ou não. Tal como no caso da igreja em Éfeso, Cristo disse, se você não se arrepender, eu vou remover do seu lugar o teu candeeiro. O que significava dizer, você, igreja local, vai deixar de existir. A igreja de Jesus não vai se acabar, jamais. A igreja invisível, mas uma comunidade local pode ser varrida do mapa e da história, tal como Sardes o foi. Se nós não ouvirmos com muita atenção e com muita seriedade a voz do Espírito de Deus. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão. Um evento histórico, uma operação qualquer. Nós não queremos, eu não desejo, francamente, ser pastor de uma igreja travada, em que só se pregue, se fale, se viva de regras restritivas da liberdade que temos que ter no Espírito de Jesus. O que nós desejamos é explorar ao máximo os limites dessa vida extraordinária que o Espírito Santo pode produzir em mim, em você, em nós. Vida livre, vida alegre, vida não sisuda, vida bem-humorada, vida inflamada pela graça de contemplar a beleza das coisas que Deus criou, vida que não restrinja o nosso olhar a uma visão intolerante das coisas, da vida, das pessoas, dos comportamentos, mas de outro lado, não queremos olhar para o nosso Deus como se fosse um avôzão, que não disciplina, que não corrige, que não determina uma palavra em benefício da sua própria gente, do seu povo, por amor. A sua palavra eu quero atender de maneira grave e séria. Se Deus me fala ao coração,
como alguém orou na vigília na sexta-feira: Senhor, eu quero acordar na segunda-feira de maneira diferente. E Deus pode falar para você na segunda, na terça, na quarta. Bom que fale o tempo todo. E vou abrir meu coração com vocês aqui, já que vocês são minha igreja. Tem pedido ao Senhor: Senhor, não permitas que eu seja o coveiro da igreja Betânia. Pode parecer forte, mas eu não quero estar nesse lugar se não for para ser instrumento de Deus, para que a gente viva plenamente aquilo para o que o Senhor nos chamou. Uma vida profunda, de muita graça, de muita vida, de muitas bênçãos. Me assusta lendo esse texto, me impressiona, me causa muito temor o diagnóstico do Espírito de Deus, de Cristo, a respeito do estado dessa igreja. Havia um grupo de mortos, como vocês viram aqui, um outro grupo de moribundos, prestes a morrer, e uns poucos ditos vivos, que não tinham contaminado as suas vestes, que viviam retamente diante de Deus. Mas o diagnóstico genérico a respeito do status, do estado daquela igreja, era dado pelos mortos. Tu tens nome de que vives e estás morto ou morta. Porque a vida fake contagia, faz mal. E se você e eu, se nós vivermos o teatro de uma experiência espiritual que não se ajuste à realidade da nossa vida, uma profissão de fé, como Isaías denunciou: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se, como dissemos domingo passado, se houver essa desconexão entre o público, o que é professado publicamente, a aparência cristã, e a realidade, que só Deus investiga, os 7 Espíritos de Deus, eventualmente só você sabe, e um pouco mais, coisas que o seu cônjuge pode perceber, aí está o fake. Vamos levar muito a sério os alertas do Espírito de Deus na direção da nossa vida. Segunda questão que eu quero lhes dizer a partir desse texto: blindagem contra a vida fake. Renove-se constantemente, sem nunca abrir mão da verdade do Evangelho. O texto diz assim, veja comigo, verso 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Uma referência ao Evangelho, na sua essência. O que receberam, quando receberam o Evangelho, foi o Espírito Santo, foi a plenitude do Espírito de Deus, conforme a promessa de Atos capítulo 1, versículo 8, e Atos 2, 38. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E Pedro, pregando a um grupo em Jerusalém, declarou: para vós outros, é a promessa, para vós e para os vossos filhos, e a todos quantos o Senhor chamar. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, e recebereis o Espírito Santo. Então, eu preciso combinar na minha vida espiritual, blindagem contra o fake, um espírito de renovação constante, odres novos, com a preservação da tradição, das âncoras históricas do verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui existe um grande desafio entre excesso de apego a tradições que não tem a ver com doutrina essencial, com a vida da palavra de Deus, mas são tradições que vão sendo incorporadas ao nosso jeito de ser. E se eu não balancear adequadamente a preservação do essencial da história, da palavra de Deus, da mensagem apostólica, com um espírito de renovação permanente. Lembra-te do que tens recebido e ouvido.
referência ao passado, de que eu não posso abrir mão. Mas, ao mesmo tempo, guarda-o significa dizer, refrigere a sua alma com espírito novo, com uma experiência espiritual nova, de hoje, não do passado. É como se Deus, numa imagem muito pobre e tosca, me perdoe, mas é que me vem agora ao coração, nos estivesse dizendo, você tem lá a sua casa, com móveis que precisam ser limpos, tire a poeira da mobília da sua sala, mas também esteja disposto a mudar os móveis de lugar, a não fazer tudo exatamente da mesma forma, do mesmo jeito, a abrir-se minimamente ou maximamente para as operações de Deus, formas novas, um frescor juvenil, para o qual a gente precisa se abrir, e que tem a ver também com formas, com jeito de ser. Eu posso dizer para vocês, francamente, extremamente conservador. É porque eu não tenho sentado aqui nesse auditório, mas eu seria daqueles sentando-se sempre no mesmo lugar. Segunda fila da faixa central, a terceira cadeira do corredor para cá. Seria sempre assim. Cada vez que tem oportunidade de ir a um determinado restaurante, pode ser até o McDonald's, a que eu fiz referência aqui hoje pela manhã, vou comer sempre a mesma coisa. Num certo sentido, o conservadorismo é necessário e bom. Por exemplo, quanto ao casamento, espero que você se mantenha firme e conservador diante da sua esposa e do seu marido. Não pense em trocar de cônjuge porque as coisas não estão bem. Não vou trocar de evangelho, é um evangelho. É a palavra de Deus trazida para o meu coração. E essa tradição e essa história, isso que recebi, disso não vou abrir mão. Mas há um sem número de outras coisas, de que a gente precisa abrir mão sim. Ou pelo menos olhar com simpatia. Vamos ter daqui a 2 semanas um culto, Claudinho falou, nós queremos ver 1.400 adolescentes aqui, mas você, traga o seu espírito juvenil no seu coração e venha ao culto, por favor. É também para os adultos, para os mais adultos, mas com o coração aberto. O jeito de adoração, de oração da meninada é muito diferente do meu. Esses dias eu entrei numa reunião de oração aqui deles, fogo puro, bênção total, um jeitão diferente, ambiente mais escuro, ali no salão de cristal, um canto diferente do meu jeito, letras que eu não conhecia, entrei naquela onda maravilhosa, bênção completa de Deus, mas não é do seu jeito, do meu. Odres novos, o risco é o da fossilização, de uma experiência que no passado deu certo, foi boa, o mundo muda absolutamente de maneira acelerada, e você continua, e eu e nós, como igreja, do mesmo jeitinho. Eu preciso equilibrar, pedir que o Espírito Santo me ajude a ter sabedoria, bom senso, bom juízo, um espírito livre no Espírito de Deus, para preservar, para manter a essência do Evangelho de Jesus. Não se negocia a salvação em Cristo, não se adotem as inovações de um pensamento que afirma que ideologia de gênero tem base na palavra de Deus. Deus me livre, absolutamente não. Isso é uma inovação que não cabe. Mas, por outro lado, há coisas que eu preciso renovar o tempo todo, inclusive a minha experiência com Jesus. O vinho tem que ser novo o tempo todo. Será que eu só tenho coisas do passado para contar a respeito do que Deus fez na minha vida? Ou posso dizer do que Ele fez hoje? Guarda-o para hoje, para agora. A gente corre o risco da caduquice espiritual, da obsolescência da nossa experiência com Deus. Ao mesmo tempo, é preciso cuidado com a inovação destrutiva, e não disruptiva, como alguém já tem usado esse termo, né? Daquelas inovações que são transformadoras, que colocam a gente num patamar melhor,
mas algumas que são totalmente destrutivas, especialmente quando se tenta inovar quanto à essência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira recomendação aqui, para nós, sobre isso, de balancear renovação constante sem abrir mão do essencial. Eu penso, alguns de vocês fazem ginástica em academia. Quem é que faz? Alguém faz? Eu sei que é chata a beça, para quem não gosta, é super entediante, mas pode levantar a mãozinha aí com coragem. Tem uma colega ali que eu encontro de vez em quando, naquela academia lá em Itaipu. Eu finjo, eu vou lá, finjo, eu confesso a vocês, é uma das coisas mais chatas que tem, né? Mas tudo certo. Quem é que faz mesmo? Vocês fazem. Olha só, existe uma coisa ali para quem não é iniciado ainda, eu já aprendi. O importante é você se exercitar. Tem lá, não sei quanto tempo, doutor Ângelo, outros médicos poderiam dizer qual é o tempo mínimo de exercício. Eu sei que o Ângelo adora exercício físico e tudo, ele gosta muito. De vez em quando a gente tem umas boas discussões na internet sobre esse assunto. Mas, enfim, existe uma ciência ali que determina o seguinte: você periodicamente tem que trocar a série, não é verdade? Eu decoro aquele negócio, meia dúzia de exercícios, e por mim não mudo nunca mais. Está fácil, já decorei, já sei exatamente para onde eu vou. Aí chega o cidadão, esses dias o professor me pegou lá e falou: ei, fulano, cadê o papelzinho? Tem que trocar. Faz 2 meses que eu deveria ter trocado a série e continuo fazendo a mesma coisa. O corpo acostuma. Então você tem que ler a mesma Bíblia, continuar casado com o mesmo marido, com a mesma mulher, sem dúvida. Mas há jeitos e jeitos de mudar os móveis da sala para renovar a sua experiência todos os dias com o Senhor. Amém, gente amada? Acho que vocês estão entendendo o ponto. Terceira coisa que esse texto nos diz: arrepende-te. Verso 3. O enunciado da blindagem nesse ponto é o seguinte: lave no sangue do Cordeiro as vestes que se sujaram. É o sangue de Jesus. Apocalipse é maravilhoso, é incisivo para declarar o que anotei aqui. Apocalipse capítulo 7, verso 14. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 12. Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, blindagem contra uma vida falsa, fake, é você se expor à lavagem do sangue de Jesus. É pedir que o Espírito do Senhor ajude você a não conservar no escondido da sua alma o pecado, mas ao mesmo tempo não viver sob o domínio tirânico de culpa, não desanuviada pelo poder do Espírito do Senhor na aplicação do poder do sangue de Jesus na sua vida. João, escrevendo na sua primeira carta, a gente repete sempre esse texto maravilhoso aqui: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não posso ser como o fariseu da história que Jesus contou. Os 2 orando no templo, você conhece, falo muitas vezes desse texto aqui. E o publicano, o fariseu enunciando as suas justiças próprias, o seu belíssimo currículo de vida espiritual, tudo fake, tudo falso. E Jesus disse: o publicano, que não tinha coragem de erguer a sua face no templo, orava, batendo nos peitos, dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, pecador. Esse subiu para a sua casa justificado. O Evangelho, do qual nós não podemos nos desviar, trata da graça de Deus em Cristo. Nada que você possa fazer, ou eu, ou nós, nos nossos esforços, nas nossas obras, pode lavar minhas vestes que se sujam com o pecado. Só o sangue de Jesus. Mas ele se aplica, essa vantagem, esse benefício libertador, essa bênção extraordinária, quando você se arrepende, se coloca prostrado diante do Senhor Jesus. Arrependimento não é coisa para marginar um assassino ou qualquer coisa que o valha. É para gente como nós, os mais normais,
Os que aparentemente vivem uma vida reta, você e eu, nós precisamos de arrependimento, colocar nosso coração diante do Senhor, recebemos essa bendita libertadora lavagem pelo sangue de Jesus, para andarmos com vestes limpas. É uma justiça imputada, transferida, concedida graciosamente por Deus, por meio de Jesus. A justiça de Jesus me é atribuída, de modo que Deus, o que não tolera iniquidade ou mal, o que é justo e perfeito em todos os seus caminhos, passa a me ver e a me tratar por meio da roupa branca de Cristo que me foi colocada. Quarta estratégia de blindagem contra a vida espiritual fake. O texto diz, no verso 1, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Deus nos tem em suas mãos, a igreja, sua liderança, o seu governo. Jesus é o batizador no Espírito Santo. Os 7 Espíritos de Deus, eu já lhes falei, representam a plenitude do Espírito Santo. É o Espírito quem dá vida. Ezequiel capítulo 37, há uma parábola a respeito de ossos secos que vão se ajuntando e finalmente viram um corpo sadio, robusto, forte. É o Espírito de Deus que entra naquele corpo. Então, a quarta orientação desse texto: viva, você e eu, nós, no Espírito Santo, cheio dele, sob o impulso do seu poder. Eu preciso ansiar, como temos orado aqui insistentemente, ó Deus, enche o vaso da minha vida do teu poder, da tua graça, do teu Santo Espírito. Enche-me, Senhor, do teu Espírito Santo. Ser vigilante significa fazer aquilo que os discípulos não conseguiram fazer na véspera da crucificação. Então, nem uma hora pudestes vigiar comigo. Ser vigilante, acordar do sono, da letargia espiritual para não morrermos, buscar o avivamento pela via bendita, milagrosa da oração. E eu confesso a vocês que tenho me sentido confortado de ver que multiplicam-se entre nós as instâncias de oração de maneira não planejada. Focos de oração aqui, ali e acolá. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Gente acordando, essa hora é grave demais para eu não vigiar em oração, para viver tepidamente a experiência espiritual, com uma dosagem baixa do Espírito na minha vida. Quero uma vida cheia do Espírito Santo. Gente cheia do Espírito Santo é gente com vida, nada de fake. Nos que são tocados, alcançados, visitados, abençoados, cheios do Espírito de Jesus. E as 5 ordens que eu estou parafraseando num certo sentido, embutidas nesse texto, os 5 verbos são imperativos e gerúndios, indicando o seguinte: vigiem constantemente, encham-se o tempo todo, guardem a palavra de Deus, recebam o Espírito do Senhor o tempo todo. Quinta lição desse texto. Na semana passada eu lhes disse que um sintoma clássico de uma vida espiritual fake, de uma igreja fake, da casca, do teatro, é quando o nome da igreja, ou do crente, ou do cristão, se superpõe, ganha mais renome do que o nome do Senhor da igreja, ou do crente, do cristão. Essa igreja tinha nome, só não aparecia o nome de Jesus. Então, você e eu, para que o Espírito nos encha, precisamos nos deslocar voluntariamente do centro, do comando de importância da nossa própria vida. Desloque-se do centro, deixe Jesus ocupar o lugar central. Você pode me dizer, talvez, isso é teórico demais. Mas você precisa, nós, todos os dias,
pedirmos que o Espírito do Senhor nos ajude a colocarmos Cristo no centro da minha vida, no comando central da minha vida toda, dos meus destinos. Coisas que você pode fazer. Por exemplo, é um exemplo mínimo, mas olha, Provérbios capítulo 27, entre muitas coisas, diz o seguinte: seja outro o que te louve, não a tua própria boca. É bom a gente parar de falar das nossas próprias virtudes, nos justificando o tempo todo, ou querendo nos exaltar o tempo todo, aqui e acolá. Tem gente que tem uma personalidade mais tipo pavão, outros são mais recolhidos, seja como for, você precisa dar glória aquele a quem a glória é devida e só a Ele. Deixa que Jesus dê a você a honra devida. Quer ver um outro sintoma de quando nós mesmos estamos no centro, mesmo dentro da igreja? Quando a gente trabalha, se esforça, se esfola, se voluntaria, e o reconhecimento não vem na proporção do que você quer, você se sente todo ressentido. Ah, não faço mais, não quero mais saber desse negócio. Saia do holofote, deixa Jesus brilhar. Desloque-se do centro, o Senhor Jesus tem que ser o centro da sua vida. Sempre que Ele é o centro, é impossível viver-se uma vida fake com Cristo, porque a glória estará sendo dirigida a Ele. Deslocar-me do centro da minha vida é ser cada vez menos o olho julgador do comportamento alheio. Trocar o espírito de juízo, de julgamento, pela indulgência. Tiago fala disso e tantas outras passagens das Escrituras. A sabedoria lá do alto é indulgente, ela é perdoadora, ela é compassiva, ela é tolerante. Excesso de rigor com os outros, excesso de julgamento dirigido na vida dos outros, frequentemente denuncia que quem está no centro não é Cristo, é você, ou sou eu. Sexta lição desse texto precioso. Domingo passado vimos aqui que essa era uma igreja estranhamente confortável. Não havia perseguições religiosas, não se menciona isso. Nem mesmo se menciona aqui a tensão derivativa de existência de heresias, de erros doutrinários sérios e graves no seio dessa igreja. Aparentemente, tudo tranquilo. É verdade, os comentaristas todos são unânimes em dizer que essa era uma igreja que vivia em paz, confortavelmente, absorvendo ao máximo as facilidades daquele mundo, daquela cidade, daquele ambiente altamente secularizado e diante de Deus. Então falamos que um indício de uma igreja fake, de uma experiência espiritual fake, é a falta de pressão do inferno. Quando as coisas andam muito mansas, é de se perguntar se não é porque a gente anda incomodando muito pouco as trevas do inferno. Então, nesse ponto, blindagem para uma vida espiritual autêntica e profunda com Cristo é você aproveitar ao máximo a bênção. É difícil dizer isso, mas a bênção que se pode tirar só das instâncias de pressão e de tribulação. Texto de Pedro, na sua primeira carta, já citei tantas vezes aqui. Irmãos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na sua glória vos alegreis exultando. A pressão da tribulação é um campo de prova extraordinário, é um laboratório maravilhoso para autenticar a nossa vida espiritual, para tirar tudo que é falso, tudo que é fake, porque vida de teatro com Deus não sobrevive à tempestade da vida. É o que Jesus disse no encerramento do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7. Vida fake não sobrevive à pressão do vento. Então, se o vento está batendo, num certo sentido, saúde o vento da pressão, dizendo: meu Deus bendito,
me ajuda a ser tratado e aprofundado na experiência contigo, ouro depurado no fogo, de modo que daí sai uma experiência genuína, sem borra, sem escória, prata depurada, ouro depurado, metal refinado no fogo da pressão e da tribulação. Você poderia lembrar que a palavra de Deus indica que as tribulações têm algumas origens muito claras. Uma delas é o próprio fato de que esse é um mundo mau, em rebeldia contra Deus. Então você e eu sofremos os impactos de um contexto de rebeldia contra Deus. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então é contingência de se viver. Mas existe pressão, tribulação, prova, que tem a ver com um ataque direto, direcionado do diabo e do inferno contra as nossas vidas. Paulo orou, havia nele um espinho na carne, e ele mesmo o identifica como sendo um mensageiro de Satanás. E algumas situações de provas, de pressões, de tribulação, que tem a ver com o juízo e a disciplina de Deus na nossa vida. Hebreus capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 11, esta é a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Pressão advinda de um descaminho, do passo, de perda de rumo, de passo de caminho. Seja como for, que você e eu, nós, que a igreja Betânia aproveite os tempos de pressão, e nós estamos debaixo de séria pressão, do contexto de tantas coisas pessoais e particulares que nos envolvem de muito perto, para depurarmos nossa experiência com Jesus, de modo que não haja lugar, espaço para a vida fake. Última recomendação desse texto, que eu quero destacar aqui para vocês. Verso 2. Não tenho achado íntegras as tuas obras. Vimos no domingo passado que a falta de integridade das obras tinha a ver com duas situações. A ausência pura e simples das obras, dos frutos do Espírito naquela vida, naquelas vidas, naqueles crentes, naquela comunidade local. Igreja de aparência sem conteúdo, sem fruto, sem obras. Obras na forma de um caráter refinado pelo Espírito Santo, você cada dia brilhando mais e mais, refletindo a glória de Deus. Isso é obra, é fruto do Espírito. Obras na forma de uma evangelização ousada, você ganhando outros para Jesus, colhendo frutos para o seu reino. Obras na forma do que você faz com seus recursos, com seu dinheiro, com seu tempo, com sua saúde, com sua família, com sua profissão. Falta das obras. A figueira sem frutos que Jesus encontrou, e ela se secou diante da palavra de Jesus: nunca mais nasça fruto de ti. Eu fui chamado, nós como igreja, como crentes no Senhor, para produzirmos, não poucos, muitos frutos. João capítulo 15, Jesus declara que muitos frutos vão nos marcar e nos autenticar como autênticos, verdadeiros discípulos de Jesus. Mas também é possível ter muito, por exemplo, evangelizar a mão cheia, mas os motivos serem completamente reprováveis. Já lhe citei de outra vez, uma mulher endemoniada em Éfeso, evangelizando, entre aspas. Então, é preciso saber qual é a origem do que se faz, quais são os motivos, quais são as intenções por detrás das obras que exaram das nossas vidas. A esse respeito, diz Paulo na carta aos Filipenses: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Ou seja, não é só evangelizar, não é só se envolver com o reino de Deus, a obra de Deus, produzir, fazer um trabalho excelente na sua profissão, mas que impulso você tem para fazer do jeito que você tem feito? Muito ou pouco. Diz Paulo: outros, porém, o fazem de boa vontade, ou seja, evangelizavam de boa vontade. Estes por amor,
Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, Paulo diz: se não tiver amor, eu posso dar meu corpo para ser queimado e nada disso me aproveitará. Então, resumindo, fechando para nós orarmos juntos aqui, a lição é: teste constantemente os seus motivos, exponha-se ao Espírito de Jesus. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu me empenho como me empenho? Se você estiver produzindo muitos frutos, muita evangelização, muitas conquistas em Cristo, crescimento na sua profissão, amém, louvado seja o nome do Senhor, mas teste os seus motivos mesmo assim. Quem recebe a glória do que é feito com as minhas mãos, com o meu esforço, com minha vida. E se você percebe que os frutos são minguados, peça a graça de Deus, o poder do Espírito do Senhor, e mãos à obra. Eu preciso deixar que o Espírito encha o meu coração de bons motivos, de amor. Eu falo de gente que nasceu de novo. Motivações corretas. E encha as minhas mãos de muitas obras e de muitos frutos. Quero orar com vocês agora. Efésios, capítulo 5, no meio de tantos textos que citei aqui. Texto precioso em que Paulo, falando sobre obras, motivos, intenções, nos chamando a que nos enchêssemos do Espírito. Escreve assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. E a minha oração agora, por vocês, por mim mesmo, por nossa querida Betânia, é no sentido de que em nós haja vida e não morte. Os que estão para morrer precisam de tratamento de UTI, um cuidado especial, uma alimentação especial, uma proteção especial contra o ataque das bactérias do ambiente. Esses precisam ser cuidados. Consolida o que estava para morrer. Vamos tratar deles, nos tratar em Jesus. Vamos orar, meus irmãos queridos. Se você desejar participar dessa oração aqui, venha até aqui um minutinho. Pode ficar no seu cantinho, mas se quiser vir, nós vamos orar novamente, enquanto nossos irmãos jovens aqui, irmãs, vêm para o louvor. Não sei o que vocês prepararam, mas eu queria muito cantar aquele hino que fala do nome de Jesus, esse nome precioso, maravilhoso. Podemos, Vitinho? Então vamos. Pode vir aqui para você orar, sua vida, para o seu coração, pedindo que o Espírito do Senhor encha você. Eu preciso tanto disso. Nós, é a vida, são os frutos, é a bênção de uma experiência diferente. Tempos difíceis, sombrios, confusos, a gente precisa como nunca da graça de Deus, do poder do Espírito do Senhor. Vamos ficar de pé todos. Os que quiserem podem vir até aqui para participarem desse momento de oração. Senhor, colocamos nosso coração diante de Ti, rogando que Tu trabalhes em nós. Queremos vestes limpas pelo sangue de Jesus. Queremos vasos de barro cheios do Espírito do Senhor. Queremos levar a sério a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Queremos abrigar esse vinho novo, maravilhoso, em odres novos. Todos os dias vivermos uma experiência renovada com Jesus. Livra-nos de nos agarrarmos a coisas das quais a gente tem que se livrar, que serviram no passado, hoje não servem mais, mas ao mesmo tempo nos livra, ó Deus, de buscarmos ventos novos de doutrinas que nos afastem das âncoras da Tua palavra e das Escrituras Sagradas. Abençoa o Teu povo, a Tua gente, a nós,
esses pedidos todos, um por um, uma a uma das vidas. Ó Deus, eu te rogo pela Ana Maria, pelo doutor Gonçalo, por sua esposa, por sua casa. Bendito Jesus, a Ana precisa de uma intervenção milagrosa do Senhor. Nós pedimos que o Senhor faça assim. Pedimos que o Senhor abençoe o Mauro Belesse. Ó Deus amado, Tu tens em Tuas fortes, soberanas e poderosas mãos. Intervém na sua vida. Outra vez rogamos pela vida do Félix. Ah, Pai Celeste, dá saúde ao Teu filho, dá-lhe desta graça que é melhor do que a vida. E a outras mais, revitaliza, revigora, famílias enfermas, casamentos fraturados, doenças sentimentais, emocionais, afetivas, pressão financeira, como já oramos hoje. Ó meu Deus, rogamos Tua intervenção poderosa. Não oramos a um Deus de barro falso, é o Deus verdadeiro, cujo nome é poderoso, lindo nome, doce nome, que queremos exaltar na nossa vida o tempo todo. Bendito seja o adorável nome do Senhor, em nome de Jesus, amém. De pé, todos, por favor.